Grande do Sul. O encontro do Senalbas tem por objetivo fundamental a qualificação e o aperfeiçoamento de seus dirigentes, bem como a definição e o planejamento das metas a serem empreendidas pelos sindicatos da categoria profissional em termos de reivindicações e expansão das lutas sindicais no âmbito da categoria profissional em particular e também do sindicalismo em geral. Nossos agradecimentos aos patrocinadores do evento, Caixa Econômica Federal, Governo Federal e GBUX Previdência Privada. Antes de iniciarmos a nossa primeira palestra, nós vamos aproveitar o nosso encontro para apresentar a todos os participantes um movimento que vem marcando a sinceridade e a autenticidade do povo gaúcho. E nós vamos iniciar estas apresentações com uma breve explicação da nossa expressão mais polivalente. Com vocês, o Bah. Bah! 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 Bah, a expressão mais polivalente do mundo é daqui. Polar, a melhor do mundo é daqui. Beba com moderação. Não precisa ser evidente para saber que o tempo passa e que o futuro é incerto para todos nós. A vida não para e não espera. A gente muda muito rápido. O cara que olha ali atrás já não é mais o mesmo de agora e vai ser diferente até o fim desse comercial. E se tudo muda assim, o que não pode mudar é a sua certeza de fazer o melhor para a sua família. Já que você não pode parar o tempo, assegure um futuro com mais segurança e benefícios para quem você ama. Viva hoje, mas pense bem no amanhã. E agora que o nosso Bah não é mais nenhuma surpresa para os nossos convidados, nós teremos a primeira palestra do encontro com o tema A Crise Econômica Mundial. Nós convidamos para coordenar esta atividade o senhor presidente do Senalba RS e anfitrião deste encontro, senhor Antônio Johan. Por favor. E o nosso palestrante, Dr. Clemente Gans Lúcio. Dr. Clemente Gans Lúcio é bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Paraná e técnico em edificações pela Escola Técnica Federal do Paraná. Sua experiência profissional está ligada ao Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIESE São Paulo, onde é diretor técnico desde 2004. Membro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e membro do Conselho de Administração do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, CGE. É professor da PUC São Paulo desde 2000 e diretor executivo do Observatório Social desde 2004. Suas especialidades abrangem a assessoria e planejamento de negociação coletiva, relações de trabalho, sindicalismo, planejamento estratégico, gestão, educação sindical, metodologia de educação, pesquisa, mercado de trabalho e comunicação. Nós passamos de imediato a palavra para a condução dos trabalhos ao nosso coordenador, senhor Antônio Johan. Bom dia a todos e a todas. Vamos reiniciar os trabalhos. Eu apenas gostaria de lembrar de que o artigo 10º do nosso regimento
interno dos encontros nacionais do Senalbas, permitem de que o sindicato Senalba anfitrião estabeleça a metodologia. Nós, nesse encontro, priorizamos a qualificação e o aperfeiçoamento dos dirigentes sindicais do Senalbas. E, por isso, nós dispensamos, inclusive, a formação tradicional de uma mesa, porque os trabalhos serão desenvolvidos com palestras que eu tenho certeza que os senhores também considerarão de altíssimo nível. Então, nós, como Senalba anfitrião, vamos nos responsabilizar por toda a secretaria e impressão do material e, enfim, toda a coordenação. Para não perdermos mais tempo, vou de imediato passar o nome para o Lúcio Gans. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de agradecer o convite de estar aqui com vocês. E combinamos, eu vou fazer uma exposição aí de uns 40, 45 minutos, tentando trazer uma reflexão sobre essa questão da crise, e depois nós abrimos por um debate. Eu queria começar... Eu vou fazer uma exposição tentando olhar o futuro. Então, eu vou me dedicar muito pouco tempo para olhar para trás. É importante que a gente entenda a história, mas eu acho que o importante nesse momento, e acho que é por isso que o Antônio me convidou para fazer esse debate aqui, nós estamos fazendo uma discussão grande com o movimento sindical, principalmente com as centrais sindicais, acerca do nosso futuro. E eu vou trazer um pouco uma reflexão sobre isso, sobre o nosso futuro, sobre a perspectiva que nós temos pela frente. Então, em grande medida, eu vou falar dos nossos desafios e usar esse tempo para pensar os desafios que nós temos pela frente. Só deixar aqui no... Bom, o esforço dessa reflexão vai ser tentarmos olhar 20 anos para frente. Então, nós vamos tentar nos colocar agora em 2032. Vocês estarão fazendo... Qual é o número desse encontro? 25º? Então, vocês estariam no 45º encontro anual do Senalba. Não sei se aqui, talvez nós estaríamos fazendo lá em Manaus, talvez em Goiânia, não sei aonde, mas estaríamos fazendo o 45º encontro do Senalba. Não sei se estaremos todos lá, né? Eu já tenho 30 anos de Diese, não sei se eu vou completar 50 anos de Diese, mas já tenho 30 anos de Diese. E se tivéssemos nos encontrando em 2032, no 45º Encontro Nacional dos Senalbas, talvez com mais alguns Senalbas já organizados, nós poderíamos responder para aqueles que estarão lá, talvez alguns dos nossos filhos ou filhas, netos, que estarão talvez ingressando na vida sindical, responder a eles que nesses 20 anos nós transformamos o Brasil em um país desenvolvido? Porque hoje, se nós fizermos essa pergunta e respondermos essa pergunta, nós vamos dizer: o Brasil é um país rico, é a 6ª maior economia que existe no planeta, só existem 5 economias mais ricas do que a nossa, e somos um país campeão de desigualdade. Não existe nenhum outro país no planeta com uma desigualdade tão acentuada como o Brasil. Os americanos agora vão começar a trilhar esse caminho. Eles tenderão a ser um país, se eles não se cuidarem, tão desigual quanto é o Brasil, porque eles são muito ricos. Se eles produzirem uma pobreza que é muito menor do que a nossa, eles poderão também ser muito desiguais. Mas creio que o movimento sindical está lá lutando para que isso não aconteça. Nós esperamos que isso não aconteça, apesar da desigualdade estar crescendo lá, como está crescendo na Europa. Mas nós já somos aqui no Brasil o campeão. Nós temos a riqueza semelhante à que tem na Europa, nos Estados Unidos e no Japão. Os nossos ricos não devem nada aos ricos da Europa, Estados Unidos e Japão, são tão ricos quanto.
Alguns, inclusive, disputam para ser dos maiores ricos do planeta, aqui no Brasil, e temos aqui os pobres, como tem pobre em qualquer outro lugar. Os nossos pobres, em algumas regiões, não devem quase nada aos pobres da África, por exemplo, e aos companheiros pobres da América Latina. Essa desigualdade é característica nossa, do Brasil. E nós não seremos, em 2032, um país desenvolvido se nós não enfrentarmos esse problema. Não há alternativa para a sociedade brasileira se colocar, e deveremos ser, em 2032, a sexta ou quinta economia do planeta, dependendo do que nós fizermos, seremos a quinta economia do planeta desenvolvida. Portanto, desenvolvida querendo dizer, temos qualidade de vida, temos bem-estar social e temos uma economia ambientalmente sustentável. É disso que nós estamos falando. Dizer que nós somos um país desenvolvido significaria dizer, como movimento sindical, que acho que é isso que nós queremos, que os trabalhadores tenham boas condições de trabalho, tenham um salário digno e tenham condições de viver bem na cidade ou nos lugares aonde vivem. Tenham saúde, educação de qualidade, tenham mobilidade urbana adequada, tenham acesso à cultura, tenham acesso aos serviços públicos de qualidade. É disso que nós estamos falando. A quinta maior ou sexta maior economia do planeta não tem condições de oferecer isso para aqueles que aqui vivem? A experiência humana já mostrou que é possível fazer, mesmo no capitalismo, porque nós estamos falando de uma sociedade capitalista. Nós não estamos acabando com o conflito entre trabalhadores e empregadores, que eles produzem riqueza e nós produzimos a riqueza, eles ficam com boa parte, nós ficamos com as migalhas. Continuamos nessa sociedade. Mas, mesmo em sociedades capitalistas, aonde o empresário se apropria de grande parte da riqueza que é gerada, essas sociedades conseguiram construir regras que permitem com que esta riqueza seja distribuída de maneira diferente. E a desigualdade seja bem menor do que aquela que nós temos aqui. Bom, então, é disso que eu vou querer, é disso que eu vou falar um pouquinho, para a gente imaginar o que pode ser esse percurso de 20 anos. Essa é a primeira observação. Eu tenho 3 observações iniciais para entrar no assunto propriamente dito. A segunda observação que eu queria trazer é de que nós deveríamos estar lendo os jornais no Brasil. O Diese é uma instituição do movimento sindical, nós somos uma entidade do movimento sindical, financiada por vocês, como é o DIAP, que vocês acabaram de ver o boletim que está aí na cadeira de vocês. São organizações criadas pelo movimento sindical. Nós somos uma delas. E nós fazemos pesquisas. Uma das pesquisas que o Diese faz, nacionalmente, é uma pesquisa sobre emprego e desemprego. Mensalmente, nós divulgamos os resultados dessa pesquisa. Nós vamos estar, semana que vem, na outra semana, divulgando os resultados do desemprego no mês de agosto. Nós deveríamos estar divulgando, e deveria ser manchete na Folha de São Paulo, no Valor Econômico, que gostam de dar nossas manchetes, mas faz tempo que não dão, com a seguinte manchete: Diese divulga a taxa de desemprego no Brasil e ela, mais uma vez, cresceu. 23,4% é a taxa de desemprego no Brasil. Desde 2008, o desemprego não para de crescer no Brasil. Os trabalhadores estão extremamente preocupados. As centrais sindicais estão mobilizando os trabalhadores para resistir à queda vertiginosa nos empregos no Brasil. A precarização cresce entre nós, está aumentando a informalidade de forma dramática e os jovens estão sem perspectiva nenhuma de ter ocupação regular. Emprego, a juventude já esqueceu, porque eles não vão ter chance de ter um emprego. Essa devia ser as notícias que nós devíamos estar dando no Brasil.
Entretanto, eu tenho circulado o Brasil em vários debates como esse, ajudando a planejar campanha salarial, ajudando a pensar o futuro, e é comum os painéis virem com palavras de ordem do tipo avançar a luta e avançar as conquistas. Eu acho estranho. É muito estranho que a gente esteja se encontrando em 2012, depois de 5 anos da segunda maior crise econômica da civilização. Estamos no meio dela. E estamos nos encontrando no Brasil para discutir avançar nas lutas e nas conquistas. Os europeus se reúnem para discutir o que eles vão fazer com a degradação da qualidade de vida, do emprego. A democracia na Europa está em risco, foi gravemente arranhada nesses últimos anos pelo Banco Mundial, pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Central Europeu, pelos alemães. A Europa revive o drama de estar subordinada à Alemanha mais uma vez. Quem imaginava que, depois de 2 guerras mundiais, a Europa, fazendo o que fez, viveria uma experiência onde ela passa, novamente, a depender da Alemanha para achar a saída para a crise mundial que ela vive. O drama político daquela sociedade estão vivendo. Alguém imaginava que a gente estaria vivendo uma experiência onde os europeus, depois de Segunda Guerra, construíram um sistema de proteção e de seguridade social e que esse sistema poderia ser desmontado? Que esse sistema poderia ser precarizado? Alguém imaginava que a democracia na Europa estaria em risco? Nós imaginávamos que isso eram conquistas standard, era daí para cima. A questão era como democratizar a África, a América Latina, mas essas regiões, Estados Unidos, Japão, são Europa, democracia consolidada, bem-estar social consolidado, é daí para frente. Nós estamos passando por uma experiência no planeta onde a desigualdade aumenta nos Estados Unidos e na Europa. Alguém imaginava que a gente ia passar por uma experiência onde a desigualdade nesses países de economia avançada aumentaria? Alguém imaginava que os franceses, os espanhóis, os europeus discutiriam a precarização da educação, da saúde, da seguridade? Nós estamos passando por essa experiência nesse momento. E se nós lembrarmos os anos 90, quando a Argentina espirrava, nós pegávamos pneumonia no Brasil. O México escorregava, a gente quebrava a perna. Os russos tinham dor de barriga, a gente entrava em estado de coma. Vocês lembram que, em 2002, a eleição no Brasil só aconteceu porque o presidente da época, Fernando Henrique Cardoso, chamou o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, recebeu o FMI e receberam um cheque em branco, assinado, dizendo que esse cheque podia ser de 40 bilhões de dólares para sustentar a eleição no Brasil, porque a possibilidade de eleger um candidato de oposição fez o dólar chegar a R$4. A nossa inflação encostou em 20%. 6 meses depois, estava encostando em 5% de volta. Tamanha foi a especulação da sociedade brasileira contra a nossa democracia. A sociedade dizia, parte dela, que não aceitava, na regra do jogo, a possibilidade da oposição vencer. E só garantimos o processo eleitoral porque o presidente da época bancou, e nós não podemos esquecer isso, o Fernando Henrique bancou o processo eleitoral contra tudo que estava sendo jogado na mesa, chamou o candidato da oposição e propôs, vamos fazer. E o Lula soltou em seguida a carta aos brasileiros. O Fernando Henrique pegou o cheque do FMI, colocou em cima da mesa e disse, podem especular que nós vamos bancar. E o Lula sai com a carta aos brasileiros, dizendo fundamentalmente o que na carta? Para quem estava jogando contra, eu vou continuar honrando os compromissos assumidos até então.
Veja o jogo que a gente passou. A gente acha que a nossa democracia está consolidada. A nossa democracia, como qualquer outra, é uma democracia em permanente construção. E não existe nenhuma experiência que mostra que aqueles que atuam contra a democracia morreram. Pelo contrário, os interesses econômicos atuam permanentemente, inclusive contra a própria democracia. Basta ver a experiência europeia. Quando os gregos disseram, vamos consultar o povo grego se a gente vai fazer esse ajuste que vocês estão impondo para nós ou não, o que eles disseram? Não. Quem disse? Sarkozy e Merkel. Alemanha e França disseram aos gregos. Não. Mas o povo grego não tem o direito de decidir o que eles vão fazer? Pode decidir certo ou errado, mas a gente acredita ou não na democracia? Bom, em 2002, o nosso presidente disse, nós vamos apostar na nossa democracia. Podia não ter apostado. Dependendo de quem fosse o presidente, a presidenta da época, talvez não tivesse apostado. Então, veja, construir a democracia não é uma coisa simples. Bom, essa é a segunda observação. Estamos passando, portanto, por um momento de uma crise gravíssima no planeta. Os países estão passando por dificuldades graves, e os países desenvolvidos, e nós, aqui no Brasil, estamos nos encontrando para discutir os avanços na luta e nas conquistas. Pega a pauta do encontro de vocês, né? Não tem desemprego, não tem informalidade, não são assuntos que estão na pauta desse encontro. Mas se nós estivéssemos fazendo um encontro dos trabalhadores dos Senalbas da Espanha, a pauta de vocês seria essa. Se fosse o encontro dos Senalbas na França, a pauta de vocês seria essa. Não é estranho? Então, acho que a gente não pode perder a capacidade de achar estranho isso, para a gente entender o que a gente tem pela frente como tarefa. E a terceira dimensão eu queria trazer contando uma história. Uma historiazinha. Olhando 20 anos para frente, nós temos uma oportunidade de fazer mudanças. Essa oportunidade, no nosso tempo de 20 anos, é mais ou menos comparável com essa historinha que eu vou contar. Porque a gente fica pensando que 20 anos é muito tempo. Para o tempo político e para o tempo das transformações que vamos fazer, é muito pouco tempo. Uma amiga minha me contou uma história dela, que é verdadeira. Ela estudava no início dos anos 60, na Bahia, e ela estudava em um colégio só de meninas, mas o colégio também tinha a escola só de meninos, que era ao lado, dividido por um muro. As meninas em um prédio, os meninos no outro. E, eventualmente, eles se encontravam na saída do colégio. 12 a 15 anos, era a idade deles. Essa menina era apaixonada, e nos 12, 13, 15 anos, nós temos aquelas paixões que são para o resto da vida, né? São paixões que a gente guarda para toda a vida. Ela se apaixonou por um menino, mas não se encontravam, porque viviam em colégios separados. Ela descobriu, pelas informações que entre meninos e meninas circulam, que o menino pelo qual ela era apaixonada era apaixonado por uma amiga dela. Bom, e essa convivência da vida de meninos e meninas, nesse tempo, foi cruzada por uma coisa muito grave que aconteceu no Brasil, que foi um golpe militar. O pai e a mãe desse menino tiveram que sair do Brasil às pressas, né, perseguidos pela ditadura militar, e foram para o exterior. Começado a aula naquele ano, a menina descobre que aquele menino não estava mais no prédio ao lado.
mais ou menos 3, não lembro se é 3, 6 meses depois, ela recebeu uma carta daquele menino dizendo que o pai imaginava que ia sair por um pouco tempo do Brasil, mas, pelo que ele estava observando, o pai ia ficar um tempo longo fora do Brasil e que ele estava morrendo de saudade dela porque ele era apaixonado por ela há muito tempo e nunca tivera coragem de dizer para ela que gostava dela e que agora estava sofrendo diante da possibilidade de não vê-la mais, porque o que era para ser uma saída curta estava se mostrando talvez uma saída longa. Bom, as paixões dessa época também passam, né? A gente continua a vida e se apaixona por outros, por outras. Bom, quando ela já está próximo dos 60 anos, de uma viagem entre Brasília e Vitória, ela observa que alguém está ao lado dela, olhando para ela, preocupada, será que está olhando para minhas pernas, será que está olhando para mim, que ficou preocupada, mas aquele olhar insistente, e ela meio constrangida. Bom, o avião pousou em Vitória, o rapaz levantou, tocou no ombro dela e disse: "Você não era a Teca?" Ela levou um susto, porque Teca era o apelido dela, aos 15 anos. Ele disse: "Eu sou", eu não lembro qual era o nome, "eu sou o Vitor." Né? E Vitor era o menino que tivera declarado para ela que era apaixonado. Quando ela contou essa história, nós perguntamos para ela: "Você levantou e saiu do avião ou não?" Porque ela não ia ficar em Vitória. O momento que a gente vive agora é semelhante ao momento da Teca. Nós estamos vivendo um momento que não era para estar acontecendo. A Teca não devia encontrar o Vitor, mas se encontraram. Se encontraram em uma situação inesperada e a Teca tomou uma decisão. Ela poderia ter saído do avião e ter continuado aquela conversa com o Vitor e talvez retomado uma relação lá atrás, interrompida. Ela podia ter continuado no avião, ter ouvido o Vitor falar com ela e não ter retomado aquela relação. Aquela decisão ela teve que tomar em segundos. Os segundos da Teca são os nossos 20 anos em termos de tempo histórico. É muito rápido. Mas ela passa uma vez só na nossa vida. Ou a gente toma a decisão por um lado ou por outra. Qualquer decisão nós vamos tomar. A Teca tomou a dela. Qual é a decisão que nós vamos tomar em relação à oportunidade que nós temos com o Brasil? Por quê? Nós estamos olhando no Diese que, nesses 20 anos, o Brasil vai continuar crescendo. Nós temos uma razoável capacidade constituída nesses últimos anos para o Brasil continuar crescendo. O Estado brasileiro está relativamente equilibrado, nós estamos com uma democracia relativamente sólida, as instituições estão funcionando bem, o Estado brasileiro, na democracia, retomou um debate público sobre desenvolvimento que a gente tinha perdido, o Brasil passou a olhar o desenvolvimento como uma ação intencional da sociedade, em especial do Estado, ou seja, o Estado brasileiro está tomando iniciativa de promover o desenvolvimento do Brasil, fazendo investimento, fazendo ferrovia, portos, estradas, aeroportos, Minha Casa Minha Vida. O que não falta é medida o tempo todo sendo anunciada de coisas que o Brasil passa a fazer como Estado, que nós não fazíamos no passado. Nós temos agora o pré-sal, que é uma fortuna da natureza que nós não imaginávamos que nós íamos ter, e nos próximos 20 anos essa fortuna nós não temos ideia do que isso pode representar em termos de riqueza. Nós podemos transformar essa riqueza no que alguns dizem no mijo do diabo. O que é o mijo do diabo? O mijo do diabo é aquele mijo que, circulando uma riqueza, traz a pobreza e a miséria em torno dela.
é o que nós podemos fazer com essa riqueza se a gente transformar essa riqueza em um consumo imediato. Mas nós podemos fazer dessa riqueza do pré-sal um instrumento poderosíssimo para fazer o país se transformar em país desenvolvido. Se nós olharmos o debate que os governadores estão fazendo sobre o pré-sal, eles são o próprio diabo. Eles estão transformando o pré-sal num produto que vai gerar o mijo do diabo. Nós vamos deixar esse debate continuar acontecendo com a riqueza que é do Brasil, com esta qualidade? É uma escolha. É uma escolha. O presidente Lula suspendeu as discussões porque viu que não tinha condição de enfrentar a qualidade péssima do debate que estava sendo proposto por esses governadores. O que nós vamos fazer? O que não faltam empresas interessadas em pegar essa riqueza para fazer sua propriedade. Não falta. O que eles fizeram no Congresso de pressão para que as regras não fossem uma regra de transformar o pré-sal num patrimônio da sociedade e fosse, na verdade, um patrimônio à disposição das empresas, não foi pequeno. E o jogo vai continuar pesado, com alianças com governadores que operem interesses dessas empresas. O que nós vamos fazer? Mas nós temos uma riqueza que não estava colocada no nosso colo, e foi colocada de uma hora para outra porque nós descobrimos que ela existe. Bom, eu poderia continuar relacionando várias vantagens que estão postas hoje no nosso colo, e que não deviam estar. E nós estamos no momento em que o planeta está em crise, nós estamos aqui em pé discutindo, o país continua crescendo. Acabamos de anunciar, a terça-feira, o Brasil anunciou o resultado do registro administrativo do ano de 2011, dizendo: criamos no Brasil 2.242.000 novos empregos com carteira de trabalho assinada. O mundo reclama 50 milhões de novos desempregados que a crise de 2008 gerou. E desde 2008, ano após ano, nós estamos divulgando 1 milhão, 1,5 milhão, 2 milhões, 2 milhões e 200 por ano de novos empregos com carteira de trabalho assinada, sendo que nos diziam nos anos 90 que carteira assinada era parte do passado. Daqui para frente, dos anos 90 para frente, ia existir trabalho para alguns. O desemprego seria sempre muito alto no Brasil e a informalidade crescente. Nós estamos no meio de uma crise e, ano após ano, essa crise, o Brasil continua tendo como resultado a ampliação daqueles que trabalham com proteção social no Brasil. Saímos de 24 milhões e estamos em 46 milhões de trabalhadores com carteira de trabalho assinada. Motivo pelo qual nós nos encontramos para discutir avanços nas lutas e nas conquistas. Então, se nós não olharmos para isso e identificarmos que, nesse momento, nós estamos com uma oportunidade que é inédita e que passa, como o Vitor, que deixou a Teca, passa, bateu no ombro, são os nossos 20 anos. Nós temos que tomar várias decisões ao longo desses 20 anos para colocar o Brasil como um país desenvolvido. Nossa sociedade. Na sociedade brasileira, como, de resto, nas demais sociedades democráticas e desenvolvidas, a sociedade civil tem um papel fundamental. E o fortalecimento de uma democracia combina um fortalecimento da chamada democracia representativa, que nós agora estamos no curso de uma etapa do fortalecimento, quando nós fazemos as eleições para prefeito e para vereador, nós estamos consolidando o que nós chamamos de democracia representativa e deliberativa. Estamos elegendo o executivo e estamos elegendo o legislativo. Portanto, nós estamos escolhendo a sociedade, quem nós queremos que execute a elaboração das leis e quem execute as tarefas do Estado. Mas nós estamos elegendo. Podemos eleger o José, a Maria, podemos eleger, certo? Bom, isso faz diferença para uma sociedade, porque nós podemos colocar diferentes projetos de sociedade governando o país. E, portanto, as nossas escolhas não são qualquer escolha. Mas as sociedades democráticas
caminham também para uma ampliação da democracia participativa. E nós temos hoje no Brasil uma ampliação da democracia participativa muito grande. Não sei se vocês sabem, eu vi aqui agora um videozinho sobre uma empresa de previdência complementar privada. Hoje, no Brasil, são mais de 1.000 planos de previdência complementar privada. Vocês sabiam que tem mais ou menos 3.000 trabalhadores eleitos pelos trabalhadores que participam da gestão desses fundos? Se nós somarmos esses fundos, eles têm mais ou menos de 400, depende se a gente incluir os fundos públicos do Banco do Brasil de Caixa, a 600 bilhões de reais, na qual nós temos mais ou menos 3.000 trabalhadores, uma parte razoável de dirigentes, nos fundos, deliberando sobre a aplicação desse recurso. O que nós fazemos com 600 bilhões de reais? Que são fundos nossos, dos trabalhadores. Eu ouso dizer que ninguém dessa sala aqui conhece o que esses trabalhadores estão deliberando lá. E ouso dizer que alguns estão deliberando contra os próprios trabalhadores, porque deliberam por investimentos que são contrários à preservação do emprego, voltados para o lucro da empresa que eles estão associados. Mas nós não podemos nos esquecer que o movimento sindical é no Brasil e é no mundo, do ponto de vista da organização da sociedade civil, um dos principais instrumentos de organização. Eu ouso dizer, no Brasil, que não haverá transformação robusta para colocar o Brasil como um país desenvolvido se o movimento sindical não for um movimento sindical ativo. Estou falando de movimento sindical. Portanto, estou falando de mobilização e participação dos trabalhadores. A pergunta que nós temos que nos fazer é de que maneira que a estrutura sindical, portanto, aquilo que os trabalhadores criaram como instrumento para a organização do seu movimento, que são os sindicatos, atuam para fazer com que o movimento sindical, os trabalhadores, oriente a estratégia de desenvolvimento do Brasil. A nossa estrutura sindical, olhando para esses 20 anos, deve ser uma estrutura sindical capaz de colocar o movimento dos trabalhadores conectados com esta oportunidade de transformação e colocá-los em movimento para demandar, pressionar, propor e implantar mudanças substantivas para dizer, em 2032, reunidos no 45º Encontro dos Senalbas, dizer, nesses 20 anos, nós fizemos a nossa tarefa de casa. Nós tomamos as decisões adequadas para que, com a responsabilidade que temos representando a classe trabalhadora, pressionamos, lutamos, propomos e implantamos, porque nos espaços em que nós estamos participando de conselhos, nós deliberamos medidas que transformaram o Brasil na quinta, sexta economia mais rica do planeta em uma sociedade igualitária. Essa é a nossa tarefa. É mais ou menos como ser o Vitor da história, tocando no braço da Teca. O que está acontecendo conosco é a igualdade, a justiça, a equidade, está batendo no nosso ombro dizendo, olha, nesses 20 anos, esse lugar chamado Brasil tem chance de permitir com que eu chegue aí. A igualdade, a justiça, está dizendo, há uma chance de eu entrar na vida dessas pessoas. Nós podemos ficar sentados no avião, ouvir o toque no ombro e deixá-la passar. Vamos tomar uma cerveja, um vinho,
dizer que ela é importante, porque a justiça é importante, a igualdade é bonita, mas não faz parte do nosso mundo. Aqui, a vida é outra. Meu primeiro grande receio é que a estrutura sindical brasileira seja uma estrutura que não esteja mais seja capaz de ouvir esse toque. E, nesses 20 anos, nós não vamos ver esse toque no nosso ombro. Esse é o primeiro problema. E se a estrutura sindical brasileira não for capaz de perceber que isso está acontecendo e não for capaz de colocar o movimento dos trabalhadores neste processo, nós teremos cometido um dos graves equívocos da história do movimento sindical brasileiro diante da oportunidade que nós estamos colocados. E essa responsabilidade é só nossa. Nossos filhos e netos, se tiverem no nosso lugar daqui a 20 anos, provavelmente não terão a mesma oportunidade. Porque as mudanças que estão em curso colocarão para o Brasil novos problemas, para os quais poderemos ter boas soluções se nós fizermos nesses 20 anos mudanças que precisam ser feitas. Caso contrário, nossos filhos e netos pegarão um Brasil com problemas pesados e graves. Vou dar um exemplo só. Hoje, o sistema de previdência no Brasil, pública, funciona num regime de caixa. Os ativos pagam mensalmente a Previdência recolhe o recurso de quem está ativo e divide esse recurso para pagar as aposentadorias e os benefícios de quem está aposentado. Hoje, com o mercado de trabalho crescendo, saindo de 24 milhões para 46 milhões, com a melhoria do salário mínimo, aumentando, portanto, o benefício de quem recebe a aposentadoria, porque teve um crescimento expressivo, a Previdência continua perfeitamente equilibrada e superavitária do ponto de vista urbano. A Previdência no Brasil não tem nenhum problema do ponto de vista do seu equilíbrio, pelo contrário, dá superávit. Porque o número de ativos paga uma quantidade para a Previdência que permite ela, recolhendo, pagar todos os benefícios da aposentadoria daqueles que já concluíram a sua vida laboral. 7 a 8 ativos pagam hoje a aposentadoria de um. Os demógrafos, que são aqueles que estudam a tendência populacional, mostram que nós estamos, no Brasil, com um processo aceleradíssimo de mudança da nossa estrutura populacional. Para uma sociedade se reproduzir, portanto, para ela continuar tendo mais ou menos o mesmo tamanho, um casal precisa ter 2 filhos, 1. Um pouquinho mais do que 2 filhos. Né? A cada 5 casais, tem que dar 11 pessoas, para que a população continue levemente crescendo. Se 5 casais, 10 pessoas, tiverem 8 filhos, a população vai decrescer. Neste momento, hoje, a taxa de reprodução média do Brasil está em 1,8. Um casal de 2 tem 1,8 filhos. Portanto, nós já estamos nos reproduzindo abaixo da reprodução mínima. A tal ponto que as estimativas dizem que o Brasil vai chegar entre 215 e 230 milhões ao máximo, e depois nós vamos começar a cair. E o Brasil tenderia a se estabilizar entre 170 e 190 milhões de habitantes. Olha para isso. Tem a coisa da migração, que pode alterar um pouco isso, podem vir muitos migrantes para o Brasil, né? E pode também ter uma mudança no jeitão, né? As pessoas podem voltar a gostar de fazer filho, né? Parece que nós estamos perdendo a motivação, né? Muita televisão, dá muito trabalho, né? Dá muito trabalho. O pessoal pode voltar a ter gosto, né? Tem voltar a ter gosto. Mas se isso acontecer, no pior cenário, que é um cenário onde que essas tendências se confirmam, entre 2030 e 2050, nós vamos ter 3
na ativa para financiar um aposentado. 3 na ativa para financiar o benefício de um aposentado. Imagina vocês em 2035, 2032, nossos filhos e netos aqui reunidos, dizendo, bom, gente, cada 3 de nós tem que financiar um aposentado. O governo está fazendo a seguinte proposta para a gente. Ou a gente paga... Nossos pais não fizeram a tarefa que devia ter sido feita. Deixar esse problema para nós. Vão estar xingando a gente com toda razão. Mas, como eles não fizeram, nós estamos aqui. E o governo acabou de apresentar a proposta. Ele apresentou 2 propostas para a gente. Ou nós pagamos 3 vezes mais, cada um de nós paga 3 vezes mais, 30%, por exemplo, para bancar do seu salário, para bancar o salário do aposentado, ou vamos reduzir a 1/3 o benefício dos aposentados. Estou falando de uma proposta muito simplista, né? Mas é mais ou menos disso que nós estamos falando, se nós não fizermos nada hoje. Mas essa é um pequeno problema. Problemas muito mais graves do que esses estarão colocados lá na frente se nós não fizermos o que nós temos que fazer hoje. Por exemplo, a riqueza do pré-sal vai acabar. Imagina uma sociedade que viva consumindo, com o bem-estar social corrente, a riqueza do pré-sal. Nós vamos viver muito bem. Mas seremos uma sociedade que deixará para os seus filhos e netos a perspectiva de viver pior do que seus pais. Nós somos ainda de uma geração que os nossos filhos viverão melhor do que nós, porque nós, no geral, estamos vivendo melhor do que nossos pais, e nossos pais viveram melhor do que nossos avós. Nós temos sob a nossa responsabilidade as mudanças para que nossos filhos e netos continuem vivendo melhor do que nós. Se nós não fizermos o que devemos fazer nesses 20 anos, nossos filhos e netos começarão a experimentar o que os europeus estão experimentando agora. Os filhos dos europeus desta geração vivem em condições piores do que seus pais e avós. O que eles não imaginavam que ia acontecer. O que traz uma crise dramática para a juventude. Dramática. Os pais europeus não sabem o que fazer com os filhos de 30 e 35 anos que vivem na casa dos pais porque não têm possibilidade do emprego. Veja, uma mudança. Há 100 anos atrás, 35 anos era o limite da vida, média da vida. As pessoas morriam com 35 anos. Hoje nós estamos falando que aos 35 anos, um jovem, porque nós estamos achando que jovem vai até os 30 anos já, vive na casa do pai sem emprego. Em 100 anos nós fizemos essa mudança. 20 anos para a gente é um tempo muito curto, gente. E nós temos que fazer essas mudanças no Brasil se nós queremos, daqui a 20 anos, nos encontrarmos em um país desenvolvido. Creio que nós temos 2 grandes desafios do ponto de vista do olhar do longo prazo, como desafios políticos para pensar essa mudança. Primeira delas, nós temos a tarefa política como movimento sindical, porque isto é uma obrigação dada pela nossa história. Nós temos a obrigação de colocar no projeto de desenvolvimento brasileiro o sentido da igualdade. Se há um sujeito político na sociedade brasileira com a responsabilidade de colocar o sentido da igualdade, é o movimento sindical. A nossa tarefa política é colocar a perspectiva da igualdade no projeto de desenvolvimento do Brasil. Essa responsabilidade é nossa. Se nós não fizermos, outros poderão fazê-lo, sem dúvida. Os partidos políticos, o movimento de mulheres, o movimento de ações de bairros. Mas, na história, o movimento sindical surge lutando pela desigualdade na apropriação da riqueza entre trabalho e capital. Se há alguém que, pela sua história, tem a responsabilidade de recolocar a igualdade, somos nós, porque nós estamos no centro do fenômeno que gera a desigualdade, que é a desigualdade na distribuição da renda. Se nós não recolocarmos esse sentido, quem recolocará? E para produzir a igualdade, nós temos que pensar na reforma tributária, nós temos que pensar na qualidade da educação, nós temos que pensar na mobilidade. Tem várias coisas para pensar.
na repartição dos ganhos da produtividade, que é a disputa que nós fazemos na negociação coletiva. Se nós não fizermos isso, a possibilidade do desenvolvimento vai por terra. Desse desenvolvimento de qualidade de vida, bem-estar social. Então, o enfrentamento da desigualdade com a afirmação e com políticas igualitárias é algo que nós precisamos construir. Eu não tenho tempo aqui para tratar sobre a distinção entre desigualdade, diferença e diversidade. Nós achamos que é a mesma coisa, e são coisas dramaticamente diferentes. Um dia, talvez, a gente possa conversar sobre o que é desigualdade, diferença e diversidade. Não é a mesma coisa. Nós temos que ser radicalmente contrários à desigualdade, aceitar a diferença como uma condição da existência da vida e afirmar que a diversidade é um princípio que nos rege. Diversidade cultural, diversidade de visões, diferença entre homens e mulheres, diferenças culturais, são riquezas da vida, produzidas pela evolução da vida no universo ou produzidas pela diversidade na produção cultural. Diferentes religiões são criações dos homens, diferentes culturas são criações dos homens. Esta diversidade é a nossa riqueza. A diferença entre homens e mulheres, a diferença entre o animal homem e o animal formiga, entre o tigre e o elefante, as diferenças das formas de vida constituem a nossa riqueza. A desigualdade é uma produção do homem. Entre os animais, o único animal que produz intencionalmente a desigualdade é o animal chamado homem. E só nós podemos enfrentá-la. Portanto, a desigualdade é um produto da humanidade, historicamente, politicamente, economicamente produzido por nós. E só a nós cabe enfrentá-la. A desigualdade é uma iniquidade. Eu acho que a desigualdade é uma demonstração do fracasso da humanidade. Aceitar a desigualdade é aceitar o nosso fracasso. O movimento sindical foi criado para não aceitar o nosso fracasso. E a nossa afirmação é a afirmação de que nós podemos ser uma civilização que constrói intencionalmente relações igualitárias, aceitando que somos diferentes e aceitando a nossa diversidade. O respeito à diversidade política, religiosa, sexual, cultural, aceitamos como fenômeno da riqueza da humanidade, mas a desigualdade não. Segunda dimensão que deve estar nessa nossa visão de futuro é: estamos vivendo uma experiência no planeta que demonstra que o modelo de desenvolvimento econômico que nós produzimos até aqui está colocando em risco todas as formas de vida, inclusive a nossa. Nós já acabamos com milhares de espécies e de formas de vida no planeta, caminhamos continuando destruindo e agora destruindo a nossa própria. A tal ponto que os cientistas dizem que a humanidade talvez já tenha ultrapassado o limite de garantir com qualidade a vida no planeta. Nós já destruímos tanto esse planeta que a qualidade de vida daqui para frente só vai ser degradante, inclusive colocando em risco a própria existência da vida. Tal é a mudança que nós fazemos no meio ambiente que nós vivemos. Bom, a humanidade está, de forma dramática, tentando achar soluções para esse problema. A crise de 2008 agravou as dificuldades que já eram enormes para achar saídas. E, nesse momento, os países centrais, que são aqueles que têm maior capacidade de dar a saída para uma mudança no padrão de produção, estão preocupadíssimos em preservar as suas economias e as suas eleições. De tal forma que, nos últimos anos, as reuniões multilaterais no planeta que visavam tratar da questão ambiental foram fracassadas, inclusive a Rio+20 acontecida aqui no Brasil. Foram reuniões
politicamente desastrosas. Os governantes estão dizendo, eu vou salvar minha pele, e dane-se o planeta. É isso que eles estão dizendo nesse momento. E não sei se podem fazer diferente, porque nós fazemos na vida sindical coisas muito parecidas. Diante de problemas semelhantes, nós tomamos decisões na vida sindical que é, dane-se, vamos garantir a nossa eleição. Os governantes não estão fazendo nada de diferente. Nós conhecemos muito bem o que esses governantes estão fazendo. Só que o que está sendo requerido desses governantes é uma decisão diferente, para a qual as suas sociedades não os estão apoiando. Não tenho dúvida que a sociedade americana não apoia um pronunciamento e um posicionamento do Obama fervorosamente, estrategicamente, orientando a sociedade americana para uma estratégia sustentável de desenvolvimento econômico. Não cabe nos americanos, não cabe nos europeus, não cabe nos japoneses, que têm que resolver a crise de curto prazo. E creio que não cabe no Brasil, se a gente não tomar cuidado. Então, o segundo risco é, nós poderemos estar desenvolvendo um país economicamente, até enfrentando o problema da desigualdade razoavelmente bem, mas com uma economia ambientalmente insustentável. Então, eu creio que a nossa tarefa é agregarmos ao desafio da igualdade a reorganização econômica para uma economia ambientalmente sustentável, socialmente e ambientalmente sustentável. A igualdade é a sustentabilidade social, o equilíbrio ambiental é a dimensão do equilíbrio das formas de vida. Esse é um desafio. E o Brasil é um país importante porque ele tem uma dimensão continental, tem ativos naturais dos mais relevantes para o planeta, e nós precisamos transformar esse ativo em um instrumento de convencimento político para que os demais países se coloquem nessa perspectiva. Eu não tenho dúvida que o presidente Obama é um dirigente político preocupado e convencido que a sua economia tem que ter uma perspectiva de desenvolvimento sustentável. Basta ver que muitas das medidas do governo americano reorientam a política econômica do país para tentar investir nesse sentido. Mas a sua sociedade também o pressiona por resposta de curto prazo. E o que o curto prazo nós sabemos fazer é produzir uma economia ambientalmente não sustentável. A nova economia vai exigir milhares, milhões, bilhões de investimento para ser inventada. Ela não foi inventada ainda. E ela precisa ser inventada. A Merkel anunciou lá a desmobilização das usinas nucleares. Os alemães não sabem o que fazer agora para gerar energia. Porque, se eles desmobilizarem as energias nucleares, eles têm que colocar energia de uma outra forma. De que jeito? Com carvão? Carvão é pior do que energia nuclear do ponto de vista ambiental. Não é tão inseguro como é a energia nuclear, mas do ponto de vista ambiental é 20 vezes pior. E o que vão fazer os alemães? A Merkel vai vir agora dizer, esquece aquela história que eu falei da energia nuclear. Eles vão ter que achar energia. Ou eles vão reduzir. Para vocês terem uma ideia, o mínimo que o planeta precisaria, é que os americanos reduzissem a 1/3 o que eles consomem de energia hoje. O Stanley podia perguntar se os americanos estão dispostos a abrir mão de 2/3 do consumo de energia deles, se os europeus também estão dispostos a abrir mão desse consumo de energia. Não é fácil. Não é fácil. Eu tenho certeza que, se fizerem uma pergunta para os americanos e europeus, eles vão dizer, não, nós não estamos dispostos a reduzir a 1/3. Imagina tudo que você vai ter que desligar de consumo de energia. Nós tivemos aqui no Brasil, não devíamos estar fazendo essa reunião nessa sala desse jeito. Com o sol que está lá fora, devia estar com uma estrutura iluminada pela luz do dia, e não trancados em uma sala como nós estamos. Isso aqui devia estar tudo apagado. Imagina o que significa de transformação para a gente fazer uma reunião desse tipo. É uma outra sala construída em uma outra condição, e nós precisamos ter riqueza para transformar isso daqui naquilo. É disso que nós estamos falando. O Obama, a Merkel olham para isso e dizem, nós não temos como fazer isso agora. Agora nós temos que criar emprego. E eles estão certos. No curto prazo, eles estão certos. Estou dizendo, nós temos que fazer as duas coisas. Como faz isso? Nós temos que dizer.
Para finalizar, eu acho que esse sentido ele exige profundamente uma concepção de transformação. Portanto, o movimento sindical brasileiro tem que voltar a ser um protagonista de transformações, como nós já o fomos em muitos momentos. Veja que o movimento sindical brasileiro não fez uma coisa qualquer. Nós enfrentamos a ditadura, que não foi uma luta pequena. Nós conduzimos um processo de saída da ditadura do nosso jeito, né? Fizemos uma transição lenta, gradual. Nós constituímos, apesar da lei proibir as centrais sindicais, e fizemos as centrais sindicais aparecerem independente da lei. A lei dizia não pode, nós fomos lá e fizemos. Esse movimento sindical criou partidos, os partidos voltaram à ativa. O PCB, o PCdoB, criaram o PPS, criaram o PT, voltou o PDT. Os dirigentes sindicais foram para a vida partidária. Nós, um dos poucos países na história da humanidade que elegemos um operário presidente da República. Qual é a outra experiência histórica aonde um movimento social destaca um líder, este líder entra na vida política e a sociedade, na democracia, coloca esse líder como presidente do seu país? Cabe numa mão as experiências que a humanidade fez. Nós somos o país que fez uma dessas experiências. Elegemos, o presidente governou, achava que não elegia, elegeu. Achava que não tomava posse, tomou posse. Achava que não governava, governou. Achava que ia governar mal, governou razoavelmente bem. Achavam que não se reelegia, se reelegeu. E achava que não ia fazer o sucessor, fez. E fez uma mulher, primeira mulher presidente no Brasil. Então, não é pouca mudança. Colocamos um operário e depois colocamos uma mulher como presidente do Brasil. Nós fizemos isso, nós digo sociedade, não é pouca coisa o que nós fizemos, é muita coisa. E dizem que esse movimento sindical é frouxo. Não dizem? Olha a imprensa para ver, dizem que nós somos bandido, não fazemos nada, somos corporativo. Olha o que nós fizemos. Pergunta para os empresários quantos empresários eles colocaram lá para dirigir o país com a mesma competência que nós colocamos um operário semi-analfabeto. Porque diziam que o Lula era um semi-analfabeto e não ia governar o Brasil. Quantos empresários tiveram a mesma competência política daqueles que nós colocamos lá, a sociedade? Então, não foi pouca mudança. Nós temos que fazer outras. Outras transformações na democracia, porque essa nós fizemos na democracia. Nos anos 90, o salário mínimo era o patinho feio da história. Gerava inflação, desemprego e informalidade. As centrais sindicais colocaram na negociação o salário mínimo. Fechamos o primeiro acordo da história do Brasil de política de valorização do salário mínimo. O salário mínimo cresceu 66% acima da inflação desde 2002. 66%. A inflação em queda. Diziam que se o salário mínimo crescesse, a inflação ia subir. A inflação... Diziam que se o salário mínimo crescesse, ia aumentar o desemprego em queda. A informalidade em queda. Em queda, por que o salário mínimo cresceu? É o contrário, nenhuma economia que cresce. Então, veja, é uma mudança importante. E é uma mudança que foi feita na democracia, no espaço de negociação, e, por fim, o projeto de valorização virou um projeto de lei, e nós fomos disputar no Congresso. Vocês lembram, ano passado, como foi a disputa no Congresso? Os partidos que nos anos 90 diziam que o salário mínimo era o patinho feio da história, em fevereiro do ano passado, aprovaram por unanimidade a política de valorização do salário mínimo. Os mesmos partidos que diziam que o salário mínimo era contra o interesse do trabalhador, porque ele gerava inflação, desemprego, foram lá dizer que o salário mínimo era um principal instrumento de política de crescimento do Brasil. Isso é transformação da democracia. Nós vencemos um debate ideológico na sociedade, dizendo a sociedade que acreditava que o salário mínimo era uma porcaria, mudou de posição porque nós convencemos a sociedade dizendo e fazendo o salário mínimo é um ótimo instrumento de desenvolvimento econômico. Essa é a disputa que nós temos que fazer, e nós fizemos uma transformação política de primeira ordem.
outras transformações nós temos que fazer como essa. E temos que fazer transformações na democracia. Na democracia significa isso: propostas, disputas, polêmicas, projetos, negociação, coisas que nós sabemos fazer. Tudo isso sustentado por capacidade de mobilização, colocar as pessoas em movimento para quê? Que os governantes, os deputados, a justiça, a sociedade ouça o que nós estamos propondo e como fizemos com o salário mínimo. Durante quase 10 anos, façamos uma disputa para mudar a visão da sociedade. Isso é fazer transformação. Nós temos 20 anos para fazer transformações no Brasil. 20 anos, é muito pouco tempo. O salário mínimo nós levamos quase 10. Nós temos que fazer talvez umas 20, 30 transformações como essa do salário mínimo em 20 anos. É muita coisa, muito pouco tempo. E temos que fazer na democracia. Ao final, a nossa democracia tem que sair mais forte, mais sólida. A nossa capacidade renovada, para que a gente possa, em 2030, 32, nos encontrarmos dizendo: fizemos a nossa tarefa, conduzimos processos de transformação. O sentido da igualdade teve presença em várias dessas propostas e projetos, e o que nós temos é uma sociedade nova. Nova porque a desigualdade diminuiu, a educação passou a ter qualidade, a saúde está universalizada, a assistência está garantida, o Estado está bem, a atividade produtiva com bom desempenho, os empregos são de qualidade, as remunerações, os salários são bons, as pessoas têm qualidade de vida. Nós temos 20 anos para fazer isso. Para nós, talvez a gente pegue um pedacinho disso, mas eu acho que nós temos a tarefa e a responsabilidade de deixarmos para nossos filhos e netos este país. E a oportunidade que foi colocada para nós agora, inesperada, caiu no nosso colo. É mais ou menos como o Vitor batendo no ombro da Teca, dizendo: a gente se encontrou. Nós vamos fazer desse encontro alguma coisa nova ou vamos só dizer que vamos ficar contando a saudade daquele encontro? Podemos fazer muita coisa, né? Como o Vitor e a Teca poderiam ou fizeram, dependendo de qual é o final da história que eles construíram. Nós temos a nossa. Acho que só cabe a nós, do movimento sindical, e falo isso para vocês, porque nós estamos aqui reunindo dirigentes sindicais. Vocês não são dirigentes sindicais gratuitamente. Talvez os trabalhadores não saibam que os tenham colocado aqui com esta tarefa, porque talvez nem os trabalhadores saibam que tenham esta oportunidade. Nós temos duas tarefas. Primeiro, mostrar aos trabalhadores que esse contexto está presente, que eles têm que fazer escolhas. Segundo, que eles têm que ajudar vocês, como dirigentes sindicais, a conduzir essas escolhas para um caminho adequado. Nós temos que melhorar o debate político para que a nossa capacidade de fazer escolhas na sociedade melhore, e o movimento sindical é, sem dúvida, um instrumento poderosíssimo para ajudar a sociedade brasileira a fazer as melhores escolhas. Nós temos instrumentos fortes, o sindicato, a federação, a confederação, hoje as centrais sindicais, instrumentos poderosíssimos para conduzir esse processo. Obrigado. Lúcio, não tenho palavras para agradecer com essa palestra que nos brindaste. Particularmente, profundo agradecimento por ter aceito o convite, porque nós sabemos que a tua vida é corrida, mas brindastes todos os Senalbas. Eu apenas gostaria de lembrar o seguinte: ontem à noite, na manifestação, eu dizia que a formatação do sindicato de hoje não pode ser o mesmo da Revolução Industrial, que deu a origem, mas hoje o sindicato é um ator social
muito importante. Entre nós aqui, dirigentes do Senalbas, temos grandes líderes. Nos falta um pouco de coragem para atravessar o muro dos Senalbas e nos ampliar, ultrapassar os limites da categoria profissional. Mas é por isso que nós procuramos conhecimentos para avançar. E eu convidaria o diretor de patrimônio do Senalba, que resolveu abrir a mão, e vamos manifestar o nosso reconhecimento fazendo a entrega de um mimo. E já vou antecipar que, como ele precisa de uma proteção especial para a viagem, vai permanecer, faça a entrega, da caixa fechada, mas o que essa caixa contém, se é que não sabotaram, é aquele gaúcho lá, ó, tá? Legal. Até 2032. Até 2032, ótimo. Essa... Está aberto para questionamentos? Sim, vamos. Nós abrimos, então, agora o espaço para questionamentos. Aqueles que quiserem fazer o seu questionamento, por favor, levantem a mão que nós estaremos alcançando o microfone, ou então, por escrito, também poderão fazer os seus questionamentos. Nós teremos um espaço entre 10 a 15 minutos para esses questionamentos. Nosso mestre... Por favor, se identifique e formule a pergunta. Valdeci Lorenzon, presidente do Senalba de Cruz Alta, aqui no Rio Grande do Sul. Mestre, antes de mais nada, eu quero parabenizar o Dr. Antônio Joha por ter sido tão feliz na escolha do senhor. O senhor nos deu uma palestra de 45 minutos. Deveria ser o dobro. Deveria ser 90 minutos. Teríamos mais tempo para aprender com o senhor. Mas, como eu sou um economista, eu sou um estudioso da economia, eu me questiono, eu pergunto, eu leio. Se o senhor pode nos esclarecer a origem, o porquê desta crise internacional? Qual foi a semente que criou esta crise? Muito obrigado. Para agilizar, nós vamos fazer assim, nós vamos fazer um bloco de questionamentos entre 3 ou 4 perguntas e depois a resposta coletiva. Aqui primeiro e depois aqui. Eu sou Rubem, Senalba Porto Alegre, o Senalba RS. A questão europeia, o senhor me deu a entender que o senhor criticou um pouco a Alemanha quanto às decisões atuais. É que a Alemanha, durante muitos anos, lutou para unificar. E isto abriu fronteiras e limitou a migração interna. Ontem, o nosso mestre da OIT falou sobre a questão da migração. Então, a Alemanha recebeu, esses últimos anos, só de descendentes de alemães que foram para a Rússia, numa oportunidade, em torno de 8 milhões de pessoas. E isto fez com que ela sofresse com esse grande retorno de pessoas. E a segunda questão é o Brasil como momento está sendo visto pelo mundo do país dos 20 anos que o senhor falou. E isto fará com que países como a Índia, onde existe hoje ainda em torno de 800 milhões, 4 vezes a nossa população, de pessoas que vivem na miséria absoluta. Estas pessoas, ou descendentes dessas pessoas, provavelmente irão descobrir o Brasil, como já foi descoberto há anos atrás. Olhando para esse auditório aqui, nós observamos que somos multirraciais. Recebemos pessoas de tudo que é parte do mundo e com todo prazer. Aqui no Rio Grande do Sul, nessas chamadas fronteiras secas, já temos os chamados coiotes. Eu gostaria que o senhor fizesse uma colocação sobre isso. Obrigado.
Bom dia a todos. Meu nome é Sérgio, eu sou o coordenador do Senalba de Minas Gerais. Aqui parabenizar o presidente Iorra pela brilhante pessoa que foi convidada a nos proferir a palestra. Fantástico, extraordinário. Eu acho que, inclusive, serve para que nós, do movimento sindical, façamos uma reflexão de que nós estamos querendo mesmo. Nós não conseguimos chegar a isso. Nem nos pontos que nós temos convergência, nós não conseguimos avançar. Mas eu vi você comentando aí da questão do FMI, mas tem duas coisas que estão postas, eu gostaria que você comentasse também. É a questão da dívida interna do Brasil. A última vez que eu ouvi uma palestra, me disseram que ela já estava em R$1 trilhão, e a questão da carga tributária. Eu acho que isso é uma coisa também que afeta muito a nossa economia. E esses dois temas, as pessoas ainda não têm clareza de que permeiam esses dois temas, a carga tributária e a dívida interna do Brasil. Sou Valdir Senalba Santa Rosa, da região da maior produção de soja da região do estado. Tá? E o Wilson colocou sobre o pré-sal. Eu acho que a alimentação vai ser o grande carregador do Brasil em produção agrícola. O Brasil vai ser campeão mundial de produção agrícola. E o senhor não colocou, e eu acho que isso é fundamental. Um exemplo claro, há 5 anos atrás, quando se falava-se que o soja chegaria a R$100 a saca, todo mundo dizia que era louco. Tá? Outra coisa que eu não concordo com o senhor muito, com o que o senhor falou sobre os aposentados. Eu tenho uma divergência quanto aos valores, porque nunca teve uma transparência geral e o governo canaliza a Receita junto com a Receita Federal. Hoje não tem mais separação, é tudo junto. Por que não há transparência do que se arrecada e do que não se arrecada?